Pai do Senhor para todos, estamos de volta aqui no nosso canal com mais um vídeo. Sou o pastor Ronald de Janilson, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Chama Viva, também diretor do ITCV, Instituto Chama Viva. Estamos aqui com muita alegria retornando com mais este vídeo e o nosso desejo é que possa fazer você crescer no conhecimento das Escrituras. E o tema de hoje é o seguinte: o que seria o espinho na carne do apóstolo São Paulo, o qual ele mesmo falou que tinha, que estava sobre ele? O que seria esse espinho na carne? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, dê aquele like também, para fortalecer o nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e vai estar também sendo notificado, né, todas as vezes que receber, que nós enviarmos um vídeo aqui no nosso canal, ok? Então vamos lá, sem perca de tempo. O que seria o espinho na carne do apóstolo São Paulo? Para falarmos sobre isso, eu quero ler o texto da palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 7, que diz assim a palavra de Deus: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O versículo de número 8 diz o seguinte: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então vamos lá. No capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele, aqui nesse texto, começa a falar no versículo 1: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele já deixa claro que não há necessidade de que ele venha a se gloriar ou se exaltar, mas que todavia ele iria contar ou falar pelo menos a respeito das visões do Senhor. Aí ele vai dizer: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o terceiro céu, o que é o terceiro céu, falo do seio de Abraão, falo a respeito do ex-ladrão da cruz, o que se arrependeu. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vou deixar aqui em cima agora nos cards, para que depois que você assistir esse vídeo, você assista ele, para entender o que é o terceiro céu. Então, Paulo vai dizer que conhece um homem, mas na verdade a gente sabe que ele está falando de si próprio. Isso é uma forma de falar para não se exaltar, para não se autopromover. Então ele vai dizer: conheço um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, que ele conhece a si próprio, é claro. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Isso aqui porque quando acontece um arrebatamento, né, como aconteceu com ele, ele não sabe explicar se ele foi levado no corpo ou em espírito, né, para o terceiro céu. Foi algo tão espiritual, foi um êxtase espiritual tão forte, né, que ele não sabe identificar ao certo o que foi levado ao terceiro céu, se o seu corpo ou o seu espírito. Certamente foi o espírito, né? E ele diz: eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então ele falou do arrebatamento que teve, ele falou que foi levado ao terceiro céu, mas ele não fala o que viu, porque diz que são coisas inefáveis de que ao homem não é lícito falar. E ele diz: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas.
porque se quiser gloriar-me, não serei nesto, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou ouve. Aí ele vai falar do espinho na carne. Veja que todo o contexto do capítulo é interessante de ser lido e entendido para entendermos o versículo 7, 8, 9, que vai tratar mais especificamente do espinho na carne. Então ele fala das revelações que ele teve, que ele não pode contar, né, dar os detalhes dessa revelação, só fala que teve as revelações, que foi arrebatado ao terceiro céu, e depois é que ele vem falar desse espinho na carne, desse algo que lhe incomodava, né, e ele identifica esse espinho na carne que foi lhe dado como um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então o ser humano tem uma tendência de querer se exaltar por ser alguma coisa aqui na Terra, às vezes por ser uma autoridade constituída, trazendo para nós evangélicos, às vezes alguém se exalta por ser pastor, por ter um conhecimento bíblico, por pregar, por cantar, por ter uma voz bonita, por passar a ficar conhecido, famoso, famosa. Então, tudo isso faz com que o homem, nas suas imperfeições e falhas, queira se exaltar. Às vezes porque tem um cargo político, porque tem uma certa influência na cidade, estado ou país. Então o homem vai se exaltando, se achando muitas das vezes até um Deus ou maior do que Deus. Acha-se autossuficiente. Então, para que isso não acontecesse com Paulo, foi-lhe permitido ou lhe dado um espinho na carne. Como falei, ele identifica esse espinho como um mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele. É claro que esse espinho não é um espinho no sentido literal, ele está usando uma expressão metafórica, né, para falar de algo que machucava ele, e não o corpo, acredito, né, apesar de que alguns acreditavam que fosse algo no corpo físico de Paulo, mas acredito eu que não. Então, esse espinho esbofeteava ele, né? Então, veja, era um mensageiro, mas ao mesmo tempo esbofeteava. Era um espinho. O que é que o espinho faz? Perfura, né? E aí ele vem falar de esbofetear, como que batia nele, espancava ele. Novamente, ele está falando em uma linguagem metafórica. E deixa claro que é para que ele não se exaltasse. E ele orou ao Senhor por 3 vezes, para que o Senhor o desviasse esse espinho dele, mas a resposta de Jesus para ele, no versículo 9, é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, você vai ter que conviver com esse espinho na carne. Agora, o que seria esse espinho na carne do apóstolo São Paulo? Será que é uma aflição física? Será que é algo espiritual? Será que é algo emocional ou algo totalmente diferente? A verdade é que nós não temos uma resposta satisfatória, conclusiva, podemos assim dizer, para esta interrogação de qual realmente foi o espinho na carne do apóstolo São Paulo. O que temos são ideias de muitos teólogos, né, que já não estão entre nós, e de teólogos dos dias atuais, a começar pelos pais da igreja, né? Tertuliano, por exemplo, acreditava que esse espinho na carne do apóstolo Paulo era um problema de saúde que ele tinha nos ouvidos, né? Também existiam teólogos há muito tempo atrás, né, entre os pais da igreja também, que acreditava que o apóstolo Paulo, alguns até hoje acreditam, que ele tivesse um problema de visão, né? Ele tinha algum problema na sua visão, ele não enxergava tão bem, e usam até textos bíblicos, como um texto que ele diz estar escrevendo de próprio punho em letras grandes, né? Como se pela sua dificuldade visual ele estivesse escrevendo com as letras maiores para que ele mesmo pudesse enxergar. Mas tudo isso são ideias, né, do que poderia ser o espinho na carne do apóstolo São Paulo, mas na verdade não se tem algo concreto, como já falei
anteriormente, né? Então, há também quem acreditasse e acredite que se referia a uma tentação, esse espinho na carne do apóstolo Paulo, até mesmo uma tentação carnal, sexual, podemos assim dizer, pelo fato de que ele não tinha uma esposa. Talvez ele já houvesse tido uma esposa, ele tivesse sido casado, né? Como ele era membro do Sinédrio e era obrigatório um membro do Sinédrio ser casado, talvez Paulo ele houvesse sido casado e quando se converteu a Cristo, a sua mulher certamente o abandonou, que era comum naquela época isso acontecer, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui também agora nos cards, que eu falo sobre o apóstolo Paulo, se ele era casado, viúvo, solteiro, o que foi que aconteceu, como era a vida sentimental do apóstolo São Paulo. Então alguns acreditam nisso, que era uma tentação que ele sofria, né, um problema ocular crônico, né, como eu falei, do problema na visão. Há quem acredite que ele sofria de malária, porque era muito comum naquela época a malária. Há quem acredite que ele sofria de enxaquecas. Há até quem diga que o apóstolo Paulo tinha epilepsia, tinha crises epiléticas até constantes, né? Mas não há nenhum embasamento bíblico, histórico para afirmar isso, né? Outros dizem que ele tinha também até uma deficiência na fala, na forma de falar. E também há teólogos que acreditam que esse espinho na carne de Paulo se refere a uma pessoa que o perturbava, mais especificamente Alexandre o Latueiro, né, que fez ao apóstolo Paulo muitos males, conforme está em 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo de número 14. Então, a verdade é que ninguém pode dizer ao certo o que era esse espinho na carne do apóstolo São Paulo. Ainda há quem acredite, por exemplo, que esse espinho na carne do apóstolo Paulo se refere às perseguições que ele sofria. Porque quando lemos Atos capítulo 9, quando ele vai em caminho de Damasco para perseguir a igreja, quando ele ainda não havia se convertido a Jesus, que ele caiu por terra, né, no animal que estava, e as escamas cobriram os seus olhos, ele ouviu Jesus falando com ele. Depois, Jesus vai falar com Ananias, quando ele já tinha entrado numa casa lá na rua direita, conforme a ordem de Jesus. E quando Jesus fala com Ananias, diz, vai lá, põe as mãos sobre a cabeça dele, porque eu vou encher ele do meu espírito. E Ananias fala para Jesus a respeito daquilo que ele havia praticado, né, até com certo receio de ir lá orar por ele, porque ele era perseguidor da igreja. Jesus disse, não vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra, e ele vai saber quanto importa padecer pelo meu nome. Ou seja, aquele que perseguiu agora vai ser perseguido, vai sofrer. E Paulo foi muito perseguido, né? Foi apedrejado algumas vezes, sofreu naufrágio, foi preso, inclusive morreu na prisão. Então, alguns acreditam que esse espinho na carne era referente às perseguições ou sofrimentos que ele passou por amor ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por outro lado, há quem diga que, como ele mesmo fala no versículo 7, que era um mensageiro de Satanás, poderia se referir a alguém que o diabo usava para apontar o passado dele, dizer-lhe a respeito daquilo que ele praticou lá atrás. Hoje você faz parte da igreja, é apóstolo, mas um dia você perseguiu a igreja, você fez de tudo para acabar com a igreja, né, acabar com os discípulos, com os apóstolos, mas agora você se diz apóstolo. Então, alguns acreditam que tenha sido isso, ou era isso, esse espinho, né, alguém o acusando do seu passado sendo usado por Satanás. Há quem diga que era um demônio que aparecia, né, pessoalmente para ele, fazendo essas acusações. Então, mediante tudo isso, eu não acredito que fosse uma enfermidade, não porque o homem de Deus não possa ter alguma enfermidade, como alguns querem crer que quem é de Deus, que ora, que busca a Deus, não pode ficar doente.
Isso aí não existe, não tem base bíblica. O próprio apóstolo Paulo mandou Timóteo tomar vinho por causa das frequentes enfermidades que ele tinha. É claro que o vinho da época não era alcoolizado como esse dos dias atuais, mas não existe nenhum texto bíblico que diga que um servo de Deus de verdade não possa ficar doente. Muito pelo contrário, Salomão disse que o que acontece ao ímpio acontece ao justo também. Nós estamos na terra e somos tendentes, né, a sofrer qualquer tipo de coisa que o ímpio sofra. Então, isso não impediria de Paulo estar doente. Mas pelo contexto e o texto, que fala especificamente do espinho na carne, eu não creio que fosse uma doença, apesar de que às vezes uma doença traz algum tipo de mensagem. Depois da doença a pessoa passa a ser alguém melhor, mas eu não creio que seja isso. Se era um mensageiro de Satanás, pode-se acreditar, quem sabe, que realmente era alguém que o perseguia, né? Ou as perseguições como um todo, ou simplesmente era assim alguém que falava do seu passado e apontava, né, aquilo que ele fez lá atrás, como ele diz, que é um mensageiro de Satanás. Então, como falei desde o início, não sabemos ao certo o que seria esse espinho na carne, mas fica aí as reflexões para você, né, as ideias do que poderia ser esse espinho na carne, e eu espero que você possa ter aprendido algo através desse texto, apesar de não termos uma conclusão definida do que seria esse espinho. Nós não podemos afirmar aquilo que a Bíblia não afirma, e nem sequer temos uma comprovação histórica que nos dê uma ideia mais clara do que seja ou do que tenha sido esse espinho na carne. Então é isso que nós podemos dizer a respeito desse assunto, ok? Se você quer saber mais sobre a palavra de Deus, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do curso Qualidade Bíblica, onde você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Também vou deixar fixado no primeiro comentário, ok? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like, clica no sininho para receber as notificações e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe você para a glória de Deus.